Fala, nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. Sei que vocês já estão aguardando, está esperando já há algum tempo eu trazer a análise do jogo, mas chegou a hora. Vamos falar um pouquinho dessa vitória do Timão aí por 3-1 sobre o Vasco da Gama na Neoquímica Arena. Desde 2017 que o Corinthians não conseguia 6 vitórias consecutivas. Então, o Corinthians alcançou ontem. O técnico Ramon Dias foi ineficiente nas Copas, né? Na hora que o Corinthians precisou, infelizmente, ele não foi o necessário para o Corinthians, que era ter solução, ter recurso, né? De fazer as substituições corretas, de pegar e escalar o time correto. Ele acabou errando muito e por isso o Corinthians acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Mas vamos dar um mérito pro Ramon Dias. Ele está se fortalecendo a cada dia junto com a sua comissão técnica, com seu filho aí, Emiliano Dias, porque essa recuperação do Timão tem muito a ver com o trabalho dele. Passou a escalar o time melhor, passou a ter mais tranquilidade nas mudanças, nas substituições, né? E isso não passa só pela mão dele, passa também pelos jogadores que chegaram, pelos jogadores que o Corinthians está escalando. Por exemplo, Memphis Depay e o Roberto faz parte de uma recuperação espetacular do Corinthians, juntamente com o meio-campista Rodrigo Garro. E ontem não jogou nem o Memphis Depay e nem jogou o Roberto. Memphis Depay estava com o 3º cartão amarelo, por causa que contra o Cruzeiro ele saiu de campo, depois retornou sem o árbitro permitir. O árbitro então aplicou o 3º cartão amarelo nele. Aplicou o cartão amarelo e foi para o 3º cartão. E o Roberto sofreu uma lesão muscular de grau 1B. Então ele vai ficar fora uma semana, mas no próximo jogo contra o Criciúma ele já está de volta. E ontem me preocupou muito quando esses dois jogadores não estavam em campo. Falei, será que Thales Magno e o Romero vai dar conta do recado? Cara, deu, tá? Deu conta do recado, porque os dois jogadores chamaram, prendeu a defesa do Vasco, porque eles jogaram em linha alta, em linha avançada, então não deixou a defesa do Vasco apoiar o time. E com esses dois jogadores no ataque muito bem, sobrou espaço aí pro craque, um dos craques do campeonato, Rodrigo Garro, que bateu um escanteio espetacular para Gustavo Henrique marcar um gol de cabeça. E depois ele acabou marcando 2 golaços. E um momento antes, numa bola cruzada, como ele subiu um pouco fora do tempo da bola, ele acabou perdendo um gol de cabeça. Senão, ontem ele teria marcado 3 gols. O Corinthians amassou o Vasco. Uma vitória muito merecida, porque o Corinthians jogou muito bem. Gustavo Henrique jogou bem, né? Aquele gol de cabeça, ele é grandalhão, subiu e marcou aquele golaço. Depois que os 2 gols do Rodrigo Garro, para mim o Corinthians eliminou a partida só no primeiro tempo. Corinthians no 3º gol trocou aí 14 passes para marcar o 3º gol. Então você mostra isso, que o time está preparado, o time está consciente, né? Então quando o Timão estava em 3 competições, né, Rodrigo Garro eu estava sentindo que ele estava desgastado e não estava evoluindo bem o futebol dele. Porque na temporada o Rodrigo Garro tem 12 gols, 14 assistências. Então um jogador muito técnico, muito habilidoso. Essa recuperação do Corinthians, por que eu estava preocupado? Porque o Memphis Depay e o Roberto jogaram. Estava preocupado porque esses 3 caras, Rodrigo Garro, Roberto e Memphis Depay, eles foram fundamental para o Corinthians fazer essa arrancada aí do campeonato de 6 vitórias consecutivas, de uma zona de rebaixamento, hoje aí lutando, brigando para uma pré-Libertadores e de forma automática ir para a Copa do Brasil. Infelizmente o Corinthians não classificou para a Copa do Brasil, ano que vem até hoje. Se conseguir a vaga na Libertadores, vai para a Copa do Brasil, porque quem disputa a Libertadores, quando sai da Libertadores, vai para a Copa do Brasil direto. Então, o Corinthians não deixou o Vasco jogar. O Corinthians jogou muito bem, com as linhas avançadas. O meio de campo do Corinthians, a gente tem que dar um destaque aqui. Eu quero até dar um destaque para o André
para Carrídio e Bidon. Fizeram uma marcação espetacular, uma marcação, tomou conta do meio campo do Corinthians. O time do Vasco não teve como jogar. Para mim, outro destaque importantíssimo foi André Ramalho e Gustavo Henrique. Eles não perderam uma jogada. Cara, que jogo espetacular do Corinthians. A torcida com 40 e tantos mil vibrou, cantou, apoiou o time. E também o futebol do Ranieri, que está sendo resgatado pelo técnico Ramon Dias, cresceu demais. Ele faz uma cobertura sensacional ali na frente da defesa. Então a defesa consegue jogar no desafogo, consegue jogar mais tranquilo. Como o André Ramalho é mais técnico, então ele sai jogando, fazendo lançamento. Enquanto o Cruzeiro fez um lançamento espetacular para o Roberto marcar um golaço. Então o Corinthians cresceu muito. E ontem, quando o técnico Ramon Dias acabou tirando algum jogador e colocou Pedro Raul e Pedro Henrique, isso foi só mesmo para dar uma moral pro jogador, pros atletas. Porque ontem o Corinthians acabou levando aquele primeiro gol do Vasco no segundo tempo, mas tá faltando 10 minutos para terminar o jogo. E eu ainda acho, sou um amante do futebol, da técnica refinada, da habilidade do goleiro Hugo Souza, que o Corinthians precisa fazer a contratação o quanto antes possível. E só tem até dia 30. Passou de dia 30 de novembro, já abre concorrência para outros times contratá-lo. E o Corinthians está aí numa luta com o Flamengo para fechar esse negócio. O Flamengo não aceita as garantias do Corinthians. E o Timão está no contrato que pode pagar de 4 parcelas de 200 mil euros cada. Duas em 2025 e 2 em 2026. Mas, se o Flamengo não aceita, o Corinthians só tem duas opções. Ou faz o pagamento à vista dessa parcela, né, de 4 milhões de 800 mil euros, que dá 4 milhões e 800 mais ou menos, ou o Corinthians aciona na justiça para o Flamengo cumprir o que está escrito no contrato. Isso está escrito no contrato. Então, de uma forma ou de outra, o Corinthians não pode perder essa oportunidade. Não pode acontecer do Corinthians perder esse goleiro. É um excelente goleiro, apesar da falha, mas continua comigo com muita moral, porque é um excelente jogador. Corinthians amassou o Flamengo, amassou o Vasco. Amassou o Vasco não tinha o que fazer ontem, então foi uma vitória maestral. E agora o Corinthians, o próximo jogo é contra o Criciúma. O Corinthians tem toda a chance de ganhar do Criciúma, até porque Memphis Depay e o Roberto já estarão neste jogo. E o Roberto recuperado de lesão e Memphis Depay cumpriu a suspensão, vai voltar contra o Criciúma. O Corinthians depois pega o Bahia em casa, que tem chance de ganhar, porque o Bahia tá oscilando, altos e baixos, e fecha dia 8 de dezembro contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Então são jogos muito possíveis do Corinthians ganhar. Tem que aproveitar a boa fase e continuar fazendo essa sequência de vitória para o Corinthians classificar para a Copa Libertadores e automaticamente ir para a Copa do Brasil e salvar um ano de um rebaixamento para um ano de classificação para uma competição internacional. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo de ontem? Gostaram? Qual é a opinião de vocês? Concorda com as modificações que Ramon Dias fez ou não? O gol que o Hugo Souza tomou foi falha dele ou você analisa, acha que não? Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like e ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e o YouTube recomenda para toda a nação corintiana. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.